Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou falar sobre o ascendente Escorpião, que tem sempre como descendente Touro. Então, quando a pessoa que tem o ascendente Escorpião nasceu, saiu da escuridão da barriga da mãe dela e foi para a luz, o signo que estava nascendo, o signo que estava saindo da metade escura da Terra indo para a metade clara, era Escorpião. Então ela vai assumir essas características para agir e interagir no mundo. Já Touro, que é o signo oposto, estava se escondendo, estava indo para a metade escura da Terra, quando a pessoa do ascendente Escorpião nasceu. Então as características de Touro, a princípio, para esse ascendente, são inconscientes, e o ascendente Escorpião então vai precisar dos relacionamentos, vai precisar se pôr no lugar dos outros para assimilar e poder absorver as características de Touro na própria personalidade. Tá legal? Mas como são as pessoas com ascendente Escorpião? Olha, geralmente são pessoas que têm emoções muito intensas, que passam por profundas transformações na vida, que têm um olhar que é um olhar penetrante e atravessador, atravessa a forma, enxerga a essência das coisas, deixando até as pessoas que são olhadas por alguém de ascendente Escorpião sentindo às vezes nuas e expostas por conta desse olhar. Então, como são pessoas que vêm para transformar o mundo, para transformar as coisas, o olhar do ascendente Escorpião geralmente olha o que está ruim, né? O que está podre do mundo, o que precisa ser transformado. Porque o que está bonito, perfeito e belo não precisa ser transformado. E como esse ascendente veio para transformar as coisas, ele acaba focando, vamos dizer assim, o podre do mundo. E um problema que existe para esse ascendente é, às vezes, se fundir e se confundir com esse podre do mundo. E quando isso acontece, ele fica com a energia pesada, carregada, que às vezes acontece com esse ascendente. Quando ele fica com essa energia carregada e pesada, as pessoas sentem e se afastam dele, né? Porque assim, lembrando que o Escorpião é um signo de água, que tem a ver com emoções, e nesse caso são emoções profundas, só que é um signo fixo, em que o mês desse signo é o meio de uma estação do ano, né? E por ser um signo fixo, ele vai ter então dificuldade em trocar essas emoções com o mundo, de uma maneira mais fluida. Ele segura, né, as emoções quando acontece alguma coisa na vida dele e fica remoendo, né, fritando, até essa água ficar mal, né, ficar mágoa. Aí vem sentimentos de rancor, que ele passa durante a vida, ele vai ter que lidar com sentimentos profundos de inveja, ciúmes, sede de poder, medo da morte. Escorpião é um signo que vai viver profundas transformações durante a vida. Muitas vezes essas transformações internas estão sintonizadas, né, sincronizadas com as transformações que o mundo passa. E o Freud, Sigmund Freud, que tem ascendente Escorpião, né, é de Touro com ascendente Escorpião, foi uma das primeiras pessoas, assim vamos dizer, que ilustrou de uma forma clara como o inconsciente, como as nossas emoções primitivas e inconscientes moldam o nosso caráter, né, como elas acabam determinando muito da nossa vida, de nossas ações. Porque esse ascendente realmente vai acabar tendo que lidar com emoções profundas durante a vida, com transformações profundas, e vai ou sofrer muito com isso ou ter um grande amadurecimento emocional, né? E Freud, né, que tinha ascendente Escorpião, enxergava erotismo e sexualidade em tudo, assim como uma busca pelo poder. Esse ascendente que rege os órgãos genitais é um ascendente considerado muito magnético. E ele acessa o mundo e as pessoas através dessa energia erótica, né? Que ele absorve com muita facilidade dos outros e expressa, de certa forma, também com muita facilidade. E a questão do poder é que geralmente as pessoas com ascendente Escorpião lidam com o poder. Tem isso de uma forma fluida e fácil.
É como se, por mais que elas não tenham algum status, alguma coisa que lhe forneça poder, é um poder puro. Né? Por isso que muitas pessoas de ascendente escorpião são, às vezes, admiradas ou respeitadas. Né? E assim como Freud, né, as pessoas com esse ascendente escorpião, então, teriam a capacidade de enxergar além da forma, além dos sintomas, né? E perceber assim a essência das coisas, a essência dos problemas, as causas das doenças e das enfermidades. E por isso que esse ascendente a gente vai ter muitos terapeutas, psicólogos e muitos bons médicos com esse ascendente. Esse olhar profundo muitas vezes acaba se manifestando como um olho fundo e uma sobrancelha grossa, que é como se simbolizasse que este é um olhar para as sombras, é um olhar que é para se proteger da luz, porque ele enxerga melhor na sombra. Esse é um signo que as pessoas podem ter um mundo interno muito rico e viver coisas muito profundas durante a vida, né? Acaba que as pessoas com ascendente escorpião têm o mundo interno como referência para a vida mais do que o mundo externo. Então, às vezes, elas podem estar bem no mundo externo, tendo um bom reconhecimento e sucesso, mas se elas sentirem que elas ainda podem mudar, que elas devem se transformar por algum motivo, o mundo interno vai ser a referência e elas vão caminhar nesse sentido de transformação. Tem a imagem da cobra, né, que a cobra sente essa pressão interna por se transformar, na medida em que ela precisa crescer e os limites que são a pele dela não deixam a crescer. Então elas precisam deixar aquele limite antigo, né, aquela referência antiga embora, e meio que deixar a pele para trás, deixar a pele morrer, para poder crescer e daí criar um novo limite, uma nova pele. Então o ascendente escorpião está sempre se transformando, ele consegue sentir a pressão interna para se transformar. Então a gente diz, né, que o escorpião é associado à morte, né, a morte lá no fim, mas as mortes também em vida. E que mortes são essas, né? A primeira morte é aquela que, para a gente amadurecer, a gente precisa aprender a tomar decisões, a fazer escolhas. E cada escolha feita implica em várias renúncias. Quando eu digo sim para esta faculdade, para esta profissão, eu estou dizendo não para as outras. Quando eu escolho casar com essa garota, significa que eu renuncio às outras. Então, dizer sim é, na verdade, saber falar não. Então, para poder crescer e amadurecer e fazer escolhas, eu preciso saber renunciar, preciso saber deixar morrer, deixar para trás. Então, o amadurecimento emocional que o escorpião tem reside, então, no fato de saber morrer. E temos então outra habilidade da morte, né? Outra habilidade de saber morrer, que é muito bem descrita por uma pessoa que é ascendente escorpião, que é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? Que falava das mortes em vida, né? Não só, ele também falava do suicídio como morte livre, mas ele falava das mortes livres, né? Como suicídio, mas as mortes livres durante a vida. As mortes que a gente precisa aceitar, precisa saber, né? Saber a hora de deixar um relacionamento ir embora, um relacionamento morrer, saber a hora de mudar de profissão, de largar um emprego, saber a hora de acabar um projeto para iniciar outros. Porque saber a hora certa de algo morrer geralmente abre espaço para outras coisas importantes, interessantes nascerem. Às vezes a gente demora mais, não deixa aquilo morrer, não aparecem novas coisas na vida, né? Então, o Nietzsche falava disso, né? Ele tinha esse olhar para a morte, a importância de saber deixar as coisas ir embora. E o próprio Nietzsche falava muito sobre ressentimento, né? Dizendo que, de maneira geral, ressentimento é quando a gente não aceita que algo que aconteceu tenha acontecido, ou que a gente não aceita que o mundo seja do jeito que ele é. E aí ficamos ressentidos, né? Lembrando que escorpião é um signo que ele é incômodo, ele cutuca, ele mexe, e
E aí a gente já falando, né, que o ascendente escorpião ele precisa ir absorvendo as características do seu descendente para equilibrar as coisas. E no caso touro, que é o descendente de quem é ascendente escorpião, é o signo da forma. Ele toma a forma do mundo e se conforma. Touro não gosta de ficar cutucando muitas coisas. A estrada que touro gosta de percorrer é uma estrada tranquila, sem muitas encruzilhadas, né? E que ele possa ir devagar e saboreando a paisagem. Então, o escorpião, que é sempre incômodo, angustiado e ressentido, e o ressentimento é não conseguir se conformar, ele vai aprender com o touro a se conformar, a aceitar as coisas do jeito que elas são. E se ele conseguir aceitar melhor o mundo do jeito que ele começa a ficar menos ressentido, e essa água começa a ficar mais limpa, começa a se purificar, passando pelo filtro de terra touro, né? E aí ele começa a ficar com a existência mais leve, mais conformado, né? Sem ficar tão angustiado, borbulhando por dentro, que é como geralmente o escorpião fica. Então é isso, né? O escorpião, esse ascendente escorpião precisa entender que está tudo passando, que está tudo morrendo. Quando ele consegue lidar bem com a efemeridade da vida, ele flui melhor e as emoções dele são mais trocadas, né? E é nesse contraste com as mortes diárias é que ele sente a intensidade da vida, certo? E como todo signo de água, ele é muito emotivo, né? E ele pode ser muito apaixonado. Agora, é sedutor também, mas uma sedução que muitas vezes vem pelo mistério, né? A origem do poder, né, geralmente ela tem que ficar escondida para que esse poder não possa, vamos dizer, ser destruído, vamos dizer, pelo inimigo, né? E as pessoas de ascendente escorpião não gostam de revelar os motivos pelos quais elas fazem o que fazem. Elas não gostam de mostrar suas reais motivações para as coisas, como uma forma de proteção. Essa forma de proteção pode traí-lo, né? Esse tiro pode sair pela culatra, essa vontade de se proteger, porque pode fazer com que ele acabe se fechando. Isso é um problema desse ascendente, que há essa tendência, que durante a vida ele vá se fechando. Até por isso é muito importante, né, que ele vá aprendendo a se relacionar com seu descendente, com o touro. E aí eu vou citar de novo aqui um trecho do mito de Perséfone com Plutão, só para a gente pegar um aspecto desse mito, para entender um pouco essa relação desse ascendente com o descendente. Perséfone é associada a touro, né? Um mito associado à agricultura, às flores, aos perfumes, à beleza. E Plutão, né, naquela passagem, rapta Perséfone. Plutão é regente de Escorpião, leva ela lá para baixo, né? Eu vou citar rapidamente o mito aqui, porque eu já contei no outro vídeo de Touro e Escorpião. E rapta ela lá para o reino das sombras, ela se assume como rainha dos ínferos, a agricultura na terra acaba, os seus pais Zeus e Deméter ficam preocupados, querem trazê-la de volta para a terra, para a superfície, para a luz, mas ela já está intrinsecamente ligada a Hades, a Plutão, porque ela já comeu as 7 sementes de Romã, que seria que ela já foi desvirginizada por Plutão, já teve um envolvimento, porque Escorpião não é o sexo. O Escorpião, ele rege todas as profundas emoções que são articuladas no ato sexual. Então, nesse caso, Perséfone estava ligada emocionalmente a Hades, e por isso não podia romper com ele, mas ao mesmo tempo, se ela não voltasse para a superfície, as pessoas morreriam de fome porque a agricultura tinha cessado. Então, faz-se um combinado em que ela fica 6 meses na superfície e 6 meses com Hades no reino das sombras, dando início às 2 primeiras grandes estações do ano. Mas o interessante aqui deste aspecto do mito é que Plutão, Escorpião, tende a ficar lá nas sombras, né? Ele tem dificuldade em sair para o mundo da luz. E muitas vezes ele faz com seu parceiro, sua parceira, seu relacionamento, como Perséfone, que fica 6 meses em cima e 6 meses embaixo, é como se Perséfone então fizesse a ponte do mundo externo com o mundo interno. Então muitas vezes através dos relacionamentos é que esse ascendente Escorpião faz a ponte com o mundo da forma, né? Tá? Porque onde não tem luz e no reino das sombras não tinha luz, a forma não é importante. A forma só é importante onde tem luz. Tá legal? Então
uma das formas que esse ascendente tem para se abrir ao mundo da luz é através dos relacionamentos. E esse é um ascendente intenso, mas até para viver essa intensidade ele precisa da calmaria que ele vai buscar então no descendente touro. Então, para ele adquirir estabilidade, segurança, continuidade, ele vai aos poucos se relacionando com o touro, né? Que vai trazer aquele equilíbrio, aquela temperança que esse ascendente tanto precisa. Todo ascendente escorpião, então, vai ter touro no descendente. E, de novo, aqui a gente pode colocar como o mito da Bela e a Fera. A gente colocou isso no ascendente Libra com descendente Áries e aqui de novo. O ascendente escorpião realmente lembra muitas vezes uma fera. Porque as emoções primitivas que rompem na sua personalidade são bestiais, né? Então essas emoções primitivas aos poucos vão sendo lapidadas, né? Tomando forma pelo seu descendente, pela Bela. Touro é o signo da beleza, o signo da forma, né? O signo do conforto e então vai ser essa relação de um ascendente um pouco atormentado com emoções inconscientes e pulsões primitivas e poderosas, lidando com alguém mais calmo, estável e belo, né? E consegue temperar e harmonizar todas essas pulsões primitivas, certo? Então agora eu vou comentar aqui de algumas pessoas famosas com esse ascendente para ilustrar o que estava sendo dito, tá legal? Primeiro falar de algumas pessoas que lidam realmente com o poder, né? Então temos aí Lenin, Stalin, Margaret Thatcher, Vladimir Putin, a nossa própria ex-presidenta Dilma Rousseff. Então falar aí de alguns artistas, né, que alguns são mais para o erotismo, outros são mais para as profundezas, né, dos olhares e das emoções, como a Björk, né, aquela cantora islandesa que tem Lua ascendente em Netuno em Escorpião. Temos o Belchior profundo, temos a cantora que é ariana, ascendente Escorpião, que cutuca, dança extremamente erótica, a Anitta. Não falamos que o ascendente Escorpião tem o mundo interno como referência? Então, temos o Bob McFerrin, né? Aquele percussionista que usa o próprio corpo para fazer música. Duas pessoas que têm o ascendente Escorpião e têm Lua em Escorpião, o que deixam essas duas pessoas mais sensíveis, artísticas, que são o grande Tom Jobim, né? E para mim, um grande mestre, uma das pessoas que eu mais admiro, que é Áries ascendente Escorpião, como eu, né? Que é o Charlie Chaplin, né? Com aquela lua no ascendente, geralmente quem tem lua no ascendente tem um rosto mais arredondado e branco como a lua. O Chuck Berry, né, tinha ascendente Escorpião, então ele iniciou aquele rock and roll, que era uma coisa mais rebolation, muito mais erótica do que a arte, né, era antes do rock and roll. Temos um cara com olhar pesado, Clint Eastwood. Diana Ross, a erótica cantora Black. Temos um cineasta que muitas vezes pega esse olhar obscuro da alma humana, que é o David Lynch. Dois jogadores que são pura emoção, né? Um que tem um olhar bem pesado, que agora acho que está jogando no Atlético Mineiro, que é o Diego Costa. E o outro clássico, né? Porque ele é de Escorpião, um ascendente Escorpião, ele é pura emoção e intensidade, que é o Diego Armando Maradona. Temos um grande músico de jazz que eu adoro, o Donald Byrd. Aquele ator que eu acho bem profundo, Ed Harris, ele ficou bem profundo no filme As Horas, né? Que ele lida com a questão da morte. Edward Norton, também ascendente Escorpião. Eva Braun, né, ex-mulher do Hitler, ela era ascendente Escorpião, então ela buscava o oposto, que era touro. O Hitler era de touro, então eles eram um casal astrado, apesar de desgraçado, né. Temos uma jornalista jovem aí que está bem cutucadora, ascendente Escorpião, a Gabriela Prioli. Quem vocês acham o mais profundo dos Beatles? Para mim é o George Harrison, que é ascendente Escorpião. Dois atores, o James Franco e o James Caan. Temos o Jim Carrey, né, que vira e mexe, anda passando por uns processos de depressão, né? Ele é meio angustiadão, como um bom ascendente Escorpião. Tem aquele ator Jim Caviezel, que tem um olhar bem ascendente Escorpião também. O guitarrista e formador da banda Led Zeppelin, Jimmy Page. O grande nome do romantismo mundial, Julio Iglesias.
Temos uma mulher que foi prostituta, dançarina, bailarina e espiã, ou seja, ela lidou tanto com o erotismo escorpião como com o poder, que é a Mata Hari. Marquês de Sade tinha que ser ascendente escorpião, que explorou a sexualidade de várias formas, ele era geminiano, ascendente escorpião. As atrizes fortes e eróticas, Naomi Watts e Nicole Kidman. O cara que tem amor pelas trevas, Ozzy Osbourne. A grande astróloga, psicóloga que eu sigo, Liz Greene, que formou o site astro.com. O grande escritor de contos obscuros, né, Edgar Allan Poe. Agora uma sequência de nomes pesados, né, que só de ouvir o nome a gente entende que são pessoas realmente das mais profundas que já houveram no mundo. Vamos lá? Temos o Goethe, Carlos Drummond de Andrade, que era escorpião, ascendente escorpião, Fernando Pessoa, Charles Chaplin, como eu já havia comentado, George Orwell, que escreveu em 1984, Friedrich Nietzsche, como eu tinha comentado, grande filósofo, pensador, escritor Michel Foucault, o grande mitólogo Jean-Pierre Vernant, quase tudo que eu sei de mitologia grega vem dele, o pai da psicanálise, da psicologia, o Freud, um dos grandes criadores aí da antroposofia, né, da pedagogia Waldorf, o Rudolf Steiner, um grande historiador, Paul Hazard. Temos ainda aquele cara psíquico que entortava a garfo, enfim, Uri Geller. E temos o grande jogador intenso com um olhar muito profundo, que é o Rafael Nadal. Tá legal? Então era isso que eu tinha para dizer sobre o ascendente escorpião neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like lá, compartilhe o vídeo com quem gosta de astrologia. E era isso. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.